todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês, que expenderam alguns minutos aí para nos prestigiar, né? Meu nome é Bruno Rezende. Essa palestra terá aproximação de 60 minutos de duração. Inicialmente, eu pensei em dividir os primeiros 40 minutos para apresentação e os 20 minutos finais para respostas a perguntas que venham a surgir. Caso termine antes disso, nós podemos abrir para perguntas, né? E o Adriano está nos dando suporte aqui e vai filtrar essas perguntas para nós. Ele vai também, durante a apresentação, fazer essa comunicação comigo, enviar as dúvidas que vocês tenham e, caso seja pertinente e eu não responda nos próximos slides a essas dúvidas, eu respondo na hora ali e a gente continua a apresentação dessa forma. Hoje nós vamos falar aqui de uma ferramenta que foi o desenvolvimento de um estudo de caso da Tetra Tech com um de seus clientes na área de mineração. É uma ferramenta chamada GPX Analyzer. Ela serve para fazer a análise geométrica dos taludes, das bermas e das áreas de lavra como um todo, a drenagem superficial e áreas com potencial acúmulo de água. Antes de falar em si da ferramenta, eu vou falar um breve histórico aqui da Tetra Tech, né? A Tetra Tech é uma empresa fundada em 1966 e vem sendo listada como das líderes mundiais no ranking da ANR, Engineering News Records. Contamos com mais de 20 mil colaboradores, estamos atuando em mais de 70 mil projetos anualmente, estamos distribuídos em 120 países e 450 escritórios. Somos listados na Bolsa de Valores Nasdaq, que historicamente atrai empresas do setor de tecnologia, e tem muito a ver com o tema que nós vamos apresentar aqui hoje. Esses são os nossos números, né? Eu já falei brevemente sobre eles, né? São números impressionantes, né? Modéstia à parte, assim, eu sou até suspeito para falar, mas são ótimos números para uma empresa de consultoria, estamos muito consolidados no mercado e com atuação marcante em todo o mundo. Essa é a nossa distribuição geográfica, né? Estamos aí presente em quase todos os continentes, né? Todos os continentes habitáveis, pelo menos, não na Antártida. Estamos aí marcando presença e sempre perto dos projetos dos nossos clientes. Então, sempre existe um escritório Tetra Tech na região do seu empreendimento para lhe dar o suporte que seja necessário. Nossa força aí vem da coletividade, excelência e a nossa gama de profissionais e consultorias internacionais, né, devido à nossa gama de atuação para solucionar e auxiliar nossos clientes. Essas são as nossas principais... Só um minuto aqui. Áreas de atuação aqui no Brasil, nós temos projetos envolvendo oceanografia, engenharia costeira e recursos hídricos, área de planejamento de mina, auditoria e gestão ambiental, engenharia, geotecnia, geotecnologias, que é a área que eu atuo hoje na Tetra Tech, que tem também tanta área de sistemas de informações geográficas, instrumentação, geofísica aplicada. Temos investigação e remediação ambiental e análises socioambientais e socioterritoriais. Quem sou eu? Né? Meu nome como eu já disse, é Bruno Rezende. Eu sou engenheiro agrimensor, formado em Viçosa, atuo em projetos envolvendo sistemas de informações geográficas, aquisição de dados em campo,
análise de qualidade de dados topográficos e geodésicos há mais de 12 anos, né? Tive aí o prazer de coordenar equipes tanto em campo quanto em escritório. Sinto, né, um grande prazer em aprender novas habilidades e compartilhar com os meus colegas de trabalho. Eu já dei uma breve introdução aqui do que nós vamos falar, que é o módulo GPX Analyzer, mas antes de falar, né, primeiramente, o que é o GPX? O GPX é um software que a Tetra Tech vem desenvolvendo desde 2008. Ele trabalha com módulos, né? Ele trabalha de forma modular. Ele começou com uma plataforma de gestão de dados, documentos em geral, e foi evoluindo de acordo com as demandas de mercado e necessidades do cliente. Temos um módulo também de gestão de direitos minerários, condicionantes ambientais, monitoramento de dados, estruturas geotécnicas, como barragens, por exemplo, né? E grande diferencial é funcionar de forma modular. Os principais módulos são o GeoDin, que é gestão de direitos minerários, o GPX Mapas, que é uma ferramenta de visualização e integração de dados espaciais. Você tem o seu empreendimento, né? Ele dá uma visão geral do seu empreendimento. Você pode associar uma coordenada geográfica a documentos, relatórios, fichas de inspeção regulares, arquivos setoriais, arquivos em geral. Isso facilita muito para você ter uma noção do todo, né, do seu projeto, o que tem ali, o que é interessante ver. Todos os acessos a essa ferramenta são controlados por níveis hierárquicos, né? O gestor pode ter aquela visão holística de todo o empreendimento, enquanto um analista vai ver só até determinado ponto. Então, é uma ferramenta pensada justamente para esse contexto de gestão e para facilitar a análise dos dados ali. Nós hoje vamos falar do GPX Analyzer, que é um módulo do GeoExplo, ou seja, ele pode ser tanto adquirido junto ou separadamente. E hoje no GeoExplo nós temos cadastradas 28 estruturas geotécnicas, mais de 17 mil documentos, 167 classificações registradas para ANM, 549 instrumentos cadastrados para controle de barragem. Eu não falei aqui, mas temos também um módulo que se chama o GPX Monitor, que ele dá alertas com leituras críticas, né, de sensores para ajudar a condução dos projetos de mina. Entendimento do problema do cliente, né? Como nós estruturamos essa ferramenta do GPX Analyzer. A primeira etapa do projeto, do desenvolvimento, foi o entendimento dos processos e necessidades do cliente, onde ele tinha que responder mensalmente as seguintes perguntas: qual a situação da minha operação? Quais taludes estão seguros? Onde preciso cuidar para evitar erosões? Áreas de acúmulo de água? As minhas bermas permitem a passagem dos equipamentos da mina? Né? Estou perdendo minério? Ele tem que fazer esse acompanhamento mensalmente para saber se ele cortou pouco o talude e está perdendo minério, se ele deixou a inclinação muito alta e o talude ficou inseguro para a operação. E ele gastava, em média, esse processo como um todo, gastava de 5 a 10 dias úteis, né? Vários softwares proprietários, scripts nas linguagens desses softwares, necessidade de atuação humana em todas as etapas, né? Não que a atuação humana seja um problema, mas visto o tempo que se demandava, o geotécnico da mina não conseguia conduzir isso de uma forma linear. Então, toda vez ele começava o processo, aparecia alguma demanda na mina, ele tinha que parar para continuar depois. Isso abre porta, né, assim, para que as falhas aconteçam. Não necessariamente que estavam acontecendo, mas é bom evitar, né, que
esteja tanta interação assim, que o processo seja muito desconexo, né? Você perde ali o fio da meada e pode cometer algum equívoco. E com a soma de todos esses né, problemas, vamos por assim dizer, né, de todo esse processo, estava aumentando o tempo para análise, ou seja, o geotécnico estava gastando mais tempo em processar os dados do que analisar os dados, que seria o mais importante, né, a função pela qual ele estaria ali, e atuar preventivamente na mina, na frente de lavra, conduzindo operação, correção de taludes, né, do que estava gastando muito tempo no processo e muito tempo nessa parte aí tão importante que é o acompanhamento da mina. Então, a estruturação da solução. Nós, de cara, já vimos que tínhamos que atuar em duas frentes. Uma, tínhamos que reduzir as etapas, né? O processo não poderia ser assim tão longo, teria que ser fluido. Passei dois aqui. E reduzir a quantidade de softwares. Por que reduzir a quantidade de softwares? Toda vez que você muda de plataforma, né? Eu não vou citar nomes, mas você sai de um software para desenho técnico e vai para um software de informação geográfica e vice-versa, você está perdendo algum nível de informação ali, seja na tabela de atributos, seja numa informação geométrica, né? Tem algumas conversões que você pega uma linha que é 3D e está representando ali uma linha de quebra da mina. Na hora que ela é importada num software X, ela pode ser interpretada como uma linha 2D, perdendo assim a componente Z, que é tão importante nas análises, né? E também teríamos que desenvolver em nuvem. Tá? Mas por que desenvolver em nuvem? Uma, para fazer parte do pacote geoético, né? Para poder facilitar a manutenção. Né? Você tem um software, geralmente ele apresenta algum nível de bug. Ele geralmente apresenta algum nível de bug nas primeiras etapas, né? Algum dado diferente, então fica fácil de você dar o suporte e manutenção ao seu cliente nesse desenvolvimento e condução do software. Você consegue ter um licenciamento mais em conta, visto que você não vai ter que ter uma licença por máquina, você tem uma licença em servidor, né, uma aplicação, os usuários com login e senha, enfatizar aqui novamente, os dados são protegidos, né? Você faz o upload, mas os dados ficam protegidos, ele não é de domínio público. Ele roda no servidor, que são máquinas extremamente potentes, né? Mais que uma máquina que você teria que investir em tê-la fisicamente aí no seu escritório ou na sua área operacional. Então, atacamos essas três vertentes para conseguir otimizar o fluxo desse processo. Aí, mas como então? Como que nós vamos reduzir, né, assim, etapas? Primeiramente, nós analisamos que precisaríamos ter uma padronização dos inputs, né, para poder evitar efeitos aleatórios, mau comportamento do software, o correto entendimento ali por todas as partes do que estamos tratando. Automação de processos, né, vários dos processos conduzidos manualmente poderiam ser codificados e deixados para que a máquina fizesse, é claro, entendendo a regra de negócio e fazendo uma boa codificação. E padronização dos outputs, ou seja, nós tínhamos que garantir que a saída do nosso processo fosse de fácil utilização pelo nosso cliente, para a condução ali dos seus BIs, das suas análises, das suas metas, seus mapas. Então, ele tem outras etapas de processo que consumiam os dados gerados pelo GPX Analyzer. Então,
nós garantimos que o dado sempre vai sair daquela maneira, a gente consegue manter o fluxo da comunicação e das análises dos softwares. Né? Na padronização dos inputs, nós trabalhamos com 3 camadas, uma é a topografia, outra é a setorização geotécnica e outra é um limite, eu explicarei mais à frente detalhadamente cada uma. Definimos campos padrão, que tinham que ter essas entradas, e as informações padrão também, que ali tinham que ter. Criamos um dicionário de dados, o campo, um nome padrão para o campo, uma descrição, um formato numérico, as unidades, deixamos isso bem claro para que facilitasse, né, o fluxo da informação e o correto funcionamento. Um segundo. Automação de processos. Alguns dos processos, como eu já disse, foram codificados, então investimos tempo e expertise em diversas etapas ali para conseguir fazer que os processos funcionassem de forma fluida e comunicassem bem. Então, muitas horas de desenvolvimento de processos e rotinas. E a questão da redução de softwares, né? Utilizamos aí bibliotecas livres, né? As vantagens de se utilizar bibliotecas livres, nós não teríamos que repassar aos nossos clientes os custos de se usar plugins e ferramentas de softwares pago. Então deixa a nossa ferramenta mais competitiva no mercado. E fica um preço bom assim, para o cliente, né? Vamos falar preço, um custo-benefício bom para o cliente em poder rodar isso com essas bibliotecas. São bibliotecas assim, consolidadas, funcionam, tem um funcionamento muito bom, tem um funcionamento pleno. E aquelas que não existiam, aquelas etapas que nós não conseguimos o apoio dessas bibliotecas livres, como eu já disse, nós desenvolvemos manualmente e a partir de testes e comparando resultados aí. Né? Então, a solução. Nós definimos 3 principais bases para a entrada, né? Uma topografia, que é o dado que vai descrever o relevo da mina e como aquela atualização mensal está. Uma setorização geotécnica, que é um arquivo do tipo polígono, com regiões parametrizadas a partir do mapeamento geológico, né, que o geotécnico da mina fez. Essa parte é o core, né, o entendimento puro do geotécnico ali, para definir ângulos críticos, coesão, valores, né, tudo baseado em resultados de laboratórios e análise de estabilidade. E um limite, que é a área que o geotécnico, né, quer fazer, quer dar foco. Eu quero ver a cava A nesse momento, como está a situação dos ângulos de talude. Ele faz um limite ali, pode ser um polígono feito na mão mesmo, e faz o upload desse limite. Eu quero ver a mina como um todo, faz um limite na mina inteira, e assim por diante. É bem simples. Fizemos, como eu já disse, é uma solução em nuvem, então faz o upload dessas 3 camadas. O processamento é rápido, né? Utilizamos um servidor com configurações muito boas. E depois de alguns minutos, o usuário já pode fazer o download das entradas, né? Na verdade, dos resultados. Então, com o upload daquelas 3 camadas, ele já tem a mina toda classificada, o que é talude, o que são bermas, o que são áreas planas, né? O que não é aquilo que é plano, mas não é considerado uma berma. Né? Análise da drenagem superficial, análise... Só aumentar aqui, tá difícil de ver o slide.
análise da drenagem superficial, análise de áreas com potencial acúmulo de água. Também é feito o download de um modelo digital de terreno no formato raster. E quantificação e análise estatística de todos os resultados. Então essa é a solução como um todo, né? O upload de 3 camadas, processamento e download. E essa aí é a cara é a interface, né, do módulo GPX. É uma interface bem simples, né, de fácil entendimento. Ele, inicialmente, essa aí está configurada para um input de até 5 áreas operacionais, representadas aí pelas, digamos assim, pelas minas A, B, C, D e E. A caixinha em azul são os locais onde o usuário vai clicar e vai fazer o upload da topografia, do limite de análise, da setorização geotécnica. E esse botão maior, iniciar processo, já coloca tudo para rodar, simples assim. Tem também a opção, se a pessoa não subir a análise, né, a setorização geotécnica, fazer exclusivamente a análise de drenagem superficial da mina, indicando o caminho preferencial da água ali e regiões com potencial acúmulo de água. Né? E agora eu já vou começar a mostrar um pouco dos resultados desta ferramenta. Eu vou fazer a análise dos taludes. Então, a figurinha aí à direita, ela indica uma região da cava onde ela está toda classificada com os ângulos, né, com os taludes aprovados, são as áreas em azuis. Os taludes reprovados por ângulo de face e altura, ou seja, ele realizou uma comparação com os parâmetros geotécnicos. Se aqueles ângulos dos taludes calculados estavam de acordo com o projeto e sua altura também. Os taludes reprovados apenas pelo ângulo de face e os taludes reprovados apenas pela altura. Então ele espacializou esse resultado, mostrando onde estão esses taludes, né, a situação deles. E gerou também indicadores, que tem uma análise estatística dos resultados, onde temos a quantidade de taludes aprovados por ângulo de face, 19%, nesse exemplo. Né? Taludes reprovados por ângulo de face, 81%. Taludes dos 81%, os taludes reprovados por ângulo de face que estão acima do projeto. Aí ele falou 5%. Taludes reprovados por ângulo de face que estão abaixo do projeto, 95%. Taludes aprovados por altura, estão com altura de talude de acordo com o projeto, 81%, e reprovados por altura. Então, só nessa análise aí, o Geotech já tem uma resposta muito rápida. Eu estou com a minha mina toda abaixo do projeto, eu estou perdendo o minério aqui, eu poderia cortar mais nesse talude, uma vez que eu já setorizei, já sei o parâmetro de cada litotipo que nós temos aqui, de cada setor geotécnico, e eu vi que meus taludes estão abaixo do projeto, então eu tenho que fazer um plano aqui, né, um pushback, uma conformação de cava, para eu conseguir extrair mais minério e otimizar que os meus ganhos e não abrindo mão da segurança, dos taludes. Analogamente, nós analisando também as bermas, né? Nessa análise de bermas, nós temos aí a mina toda classificada, o que são bermas, né? As partes que ficam em branco são os taludes. Inversamente, no slide anterior, as partes coloridas eram apenas os taludes, aqui as partes coloridas são as bermas. Então, as áreas em branco são os taludes e as áreas coloridas são as bermas já classificadas, se elas estão conforme projeto ou se elas estão não conformes, elas foram reprovadas, né? Então, o que é testado para as bermas aqui são se a sua largura estão de acordo
ou seja, os equipamentos da mina conseguirão passar ali. E também aí os indicadores já indicam, ó, 52% está ok e 48% não está ok, assim, está acima ou abaixo do projeto. Outro produto também é a drenagem superficial. É feita uma análise de toda a mina, onde é gerado o caminho preferencial da água ali sobre a superfície da mina. Então, o ideal é que a água corra no pé dos taludes aí para evitar a erosão. Também é desejado que a água não se acumule, né? Ou se acumule em pontos estratégicos. Então, são evidenciados onde tem o potencial de acúmulo de água na mina, onde são as bermas e taludes que a água está rompendo ali, né? Não está descendo conforme deveria. E também, um dos produtos é o modelo digital de terreno. A pessoa sobe um arquivo vetorial, ela faz download depois de um modelo digital de terreno, que é um arquivo raster que tem de forma contínua a descrição do relevo ali daquela mina. Tem diversas aplicações, um modelo digital de terreno, e também faz parte do pacote aí do GPX. Os indicadores são mensurados, né, de acordo de áreas de acúmulo de água na mina, ou seja, sobre toda a área analisada, qual é o percentual de água acumulada. A pessoa pode estabelecer como meta qualquer um desses indicadores, seja o dos taludes, ó, até ano que vem, ou em 2, 3 anos, eu tenho que ter a minha mina aí com 20% de talude reprovado, 10%, 5%, eu quero ter poucas áreas com acúmulo de água, eu quero ter as bermas com fotos, então pode servir também como uma ferramenta de KPI e análise da saúde da mina aí. Resultados. Então esse é o pacote na hora que a pessoa faz o download aí dos resultados. Ela tem todos esses produtos aí associados, mas o que são eles? São arquivos shapefile, arquivo raster do MDT e arquivos de simbologia. Como eu disse, para garantir o fluxo das informações, nós colocamos aí arquivos que simbolizam, lendo um arquivo shapefile, colocariam as cores corretas de bermas aprovadas, bermas reprovadas, taludes aprovados, taludes reprovados, e ajudariam os nossos clientes a fazer os mapas, fazer os indicadores, né, mostrar, plotar e compartilhar a informação internamente. Então, os arquivos .ly são simbologias aí do software ArcGIS, os QPL, SLD, QML, né, e SLD são do software QGIS. Esse shapefile, análise geotécnica, é o shapefile que contém em si toda a análise da mina. Então, tem lá, fala qual que é a litologia, qual que é o número do setor geotécnico, se é berma, talude ou áreas planas, né? Nesse exemplo aí, é uma feição do tipo talude, o seu ângulo está abaixo do projeto, ele fala que a altura está ok, está aprovada, ele fala que ele está reprovado por ângulo de face, o ângulo de face está abaixo do projeto e fala quantos graus abaixo do projeto aquele ângulo de face está. Então, uma análise bem detalhada de qual que é a situação de cada berma, cada talude que tem ali. Se fosse uma berma, estaria NA aqui para análise do ângulo de face, né? Estaria os status relativos à análise das bermas. Então, quais são os benefícios da utilização dessa ferramenta nesse estudo de caso aí? Aumentou em muito a eficiência de todo o processo, né?
geotécnico agora, ele não vai gastar tempo trabalhando com arquivo vetorial, arquivo raster, consertando triangulação, calculando. Ele vai gastar o tempo precioso dele ali analisando os resultados e podendo atuar preventivamente na mina, né? Teve uma celeridade, isso gerou uma celeridade enorme no processo, porque antes era um processo de 10 dias. Depois que você faz o upload, esse processo gasta 10 minutos. Então, assim, um ganho de tempo gigantesco. Né? Ele já teria que fazer a sua análise dos seus setores geotécnicos de qualquer forma, em ambos os processos. Então, ele não teve que criar uma nova demanda para ele. Ele simplesmente normatizou, né, padronizou, e com a nossa ajuda, os dados de entrada dele, e teve benefícios com isso. Né? Como eu disse, ele teve celeridade nas análises, agora ele gasta o tempo dele analisando resultados e não produzindo os resultados que ele precisa analisar. Então ele pode otimizar o tempo dele junto à lava e junto à cava ali para garantir a estabilidade e avanço, né? Maior qualidade, detalhamento dos dados gerados, né? A partir do momento que nós padronizamos um processo, e ele fica mais fluido, ele fica, é até redundância falar, né? Ele fica padronizado no sentido de todas as áreas operacionais estão utilizando a mesma lógica para analisar as suas áreas. Então, se todo mundo estiver na mesma regra, na mesma métrica, você consegue definir indicadores gerais, status da minas, de todas as minas de uma forma consolidada, sem ambiguidade das interpretações. Então, ele gerou qualidade e detalhamento dos dados gerados. Reduziu custos diretos e indiretos, seja pelo tempo, né, do profissional que ficava produzindo essas informações, seja pela redução de softwares proprietários, né, seja pela prevenção de um deslizamento, de uma área de empoçamento, ou né, no correto projeto da cava. Então, reduzir uma série de custos, se isso for feito mensalmente e tiver um bom acompanhamento, né, detalhamento. E permite a atuação proativa, uma atuação proativa ali do geotécnico nas áreas de lavra. Assim, ele vai atuar no período de seca para garantir ali que quando chegar no período chuvoso, a água corra no local onde deveria correr, os seus taludes estejam conformes e trabalhe com um maior nível de segurança. Foi uma solução sob medida, né, um grande benefício, mas assim, tem grande potencial de aplicação em diversas áreas de operação. Eu acredito que seja um problema comum, né, pela nossa experiência em mineração. Nós vimos que isso é um problema comum na área de lavra. As frentes, as minas têm que atuar preventivamente nisso. E foi feito sob medida. Assim, nós fomos até o cliente, entendemos aquele problema, parametrizamos os processos e geramos grandes resultados para ele. Assim, essa é uma grande característica do GPX. Ele trabalha de forma modular, extremamente customizável. Então, se a sua área operacional tem uma especificidade diferente, é possível atuarmos e colocar essa especificidade e garantir a execução correta aí do seu processo. Então agora eu vou abrir aqui para as perguntas. Essa parte de apresentação da ferramenta em si e de seus resultados finalizou. E vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat.
entendi. Parece que todo mundo entendeu bem aí o funcionamento da ferramenta. Eu me coloco aí à disposição, caso queira entrar em contato e ver o funcionamento e conhecer um pouco mais sobre a Tetra Tech. Podem enviar um e-mail aí. Você pode compartilhar o meu e-mail aí, Adriano? Compartilhar e depois vocês podem me procurar diretamente via e-mail para ter alguma dúvida ou interesse na ferramenta e outras soluções aí que vocês precisarem.